15-20-78. Elete Informática. As madrugadas da Alfa são mais que especiais. Clássicos da Alfa. Clássicos da Alfa. Aquelas músicas que fizeram parte da sua história. Clássicos da Alfa. Clássicos da Alfa. De segunda a sexta, às 2 da manhã. Aqui na Rádio Alfa FM 87,5. A rádio que te move. Clássicos da Alfa. Alfa FM. Identificação. ZYU 873. Rádio Alfa FM. Operando em 87.5. Estúdios localizados à Rua Marechal Deodoro 320. Centro, Botucatu. Rádio Alfa 87,5. A rádio que te move. Ótima tarde a você ligado na programação da Rádio Alfa FM, a rádio que te move. Eu sou Vinícius Alves e esse é o nosso Alfa Resenha, que dá o pontapé inicial em mais um programa. Hoje, terça-feira, 27 de fevereiro, estamos aqui já devidamente preparados para trazer mais informações e opinião sobre o esporte aqui de Botucatu, do Brasil e do mundo. E no programa, vocês sabem que eu não estou só, conto também com a participação dele, Cacau Arbex. Cacau, ótima tarde, seja bem-vindo a mais um Resenha. Boa tarde, Vinícius, boa tarde a todo mundo aí que está nos acompanhando. Vamos aí para mais um Alfa Resenha, né, gente? Falando tudo sobre o futebol, o esporte em Botucatu, no Brasil e no mundo. Um ótimo programa para todos. Valeu, Cacau, valeu, amigos. Vamos lá, no programa de hoje, pegando fogo aqui, vamos falar de Copa do Brasil, futebol feminino, notícias aqui dos clubes paulistas, seleção brasileira e os destaques aqui também do esporte de Botucatu. Lembrando que você pode participar com a gente mandando a sua mensagem pelo WhatsApp da Rádio Alfa e também aqui na nossa live que está rolando no Facebook da rádio. Mande aí sua pergunta, sua participação ou só o seu olá. Façam o programa junto com a gente. Começando aqui, Cacau, falando de Copa do Brasil, porque 3 partidas abrem nessa terça-feira a segunda semana dos jogos da competição. Até a próxima quinta serão 20 confrontos que encerrarão a primeira fase da competição. Vale lembrar que os visitantes, por terem melhor posição no ranking da CBF, jogam pelo empate para se classificar. E o campeão em 2011, o Vasco, entra em campo às 9h30 para encarar o Marcílio Dias lá no estádio Gigantão das Avenidas, na cidade de Itajaí, no interior de Santa Catarina. Outro clube da Série A para estrear na Copa do Brasil nessa terça é o Juventude, que vai no interior do Ceará para encarar o Iguatu às 8 da noite lá no estádio Morenão. E abrindo a terça-feira aqui de jogos, o Atlético de Minas Gerais recebe o Volta Redonda às 7h15 no estádio Joaquim Portugal, lá em São João del Rei. Então tá aí, Cacau, tivemos o início da Copa do Brasil semana passada e nessa semana, dando sequência à primeira fase, terça-feira, com 3 jogos, 2 times de Série A fazendo a sua estreia na competição. Jogos aí interessantes, né? O Vasco tem que tomar cuidado, né? Vai pegar um time aí do interior de Santa Catarina lá, é difícil jogar lá em Santa Catarina, né? Não é um local assim tão acessível, tão tranquilo, né? E também o Juventude vai lá no Nordestão mesmo, né? Vai pegar o Iguatu lá no... E a Copa do Brasil é aquela coisa, né? O time da casa joga pelo empate, né? Normalmente o favorito é o visitante, porém
A gente teve os exemplos na semana passada e o Vasco e o Juventude aí tem que abrir o olho, senão já cai fora na primeira fase. Lembrando que a Copa do Brasil é a competição talvez mais rentável aí do futebol brasileiro, né? A premiação da Copa do Brasil é bastante significativa, inclusive para você passar de fase, não só para o campeão. Quanto mais você avança na Copa do Brasil, mais você vai ganhar. Então, por isso ela se torna muito importante para os times, tanto para os times menores como também para os times da Série A. Falando nisso, vamos falar das premiações, né? Porque nas duas fases iniciais, os clubes participantes recebem valores referentes às suas divisões do brasileiro em que estão inseridos. Na primeira, por exemplo, por entrar em campo só, os times da Série A ganham 1,47 milhão, times da Série B 1,31 e das demais séries 787,5 mil reais. E caso passem a segunda fase, os times da Série A embolsam mais 1,78, os times da Série B 1,47 e os demais clubes 945 mil reais. Então tá aí, Copa do Brasil, competição mais rentável e democrática do calendário brasileiro, que já nos reservou algumas zebras nessa primeira fase, né, Cacau? Tivemos times de Série A sendo superados aí por times de divisões inferiores. O exemplo maior foi o Cruzeiro, né? Perdeu para o Souza da Paraíba, o Curitiba que foi para a Série B esse ano também, mas era favorito, perdeu para o Águia de Marabá. Então, olho vivo aí todas as equipes, principalmente as que vão jogar fora de casa. Você falou do outro jogo, o Atlético, que talvez, né? É o time emergente lá de Minas Gerais, né? E vai pegar um Volta Redonda que não está nos seus melhores dias. Teoricamente, o Volta Redonda seria o favorito. Ele seria o cabeça de chave por jogar fora de casa e jogar pelo empate. Mas o Atlético é o favorito para essa vaga aí. O Atlético, eu confesso que eu fui conhecer recentemente, só a época que o Louco Abreu foi contratado para a disputa do Campeonato Mineiro, né? O Ricardo Oliveira jogou lá também. Então, mas o mais interessante desse clube é o presidente fanfarrão que tem, né? Que gosta de dar umas declarações polêmicas aí. É um ingrediente a mais aí, caso avance de fase, né? Não, ele gosta da bagunça, ele brincou com o Hulk, né? Quando o Atlético Mineiro foi disputar o jogo do Campeonato Mineiro lá, né? Mas é um fanfarrão, mas isso aí faz parte do futebol. Eu acho que é aquela... Assim como o presidente do Souza, né? Exatamente, é aquela brincadeira raiz, não vi nenhuma ofensa, né? Nenhuma ofensa maior. Ele gosta da polêmica, ele gosta da bagunça. Muito bem, então tá aí. Amanhã a gente traz a repercussão desses jogos aí, ver se tivemos mais alguma zebrinha passeando aí pelos campos do Brasil. Interessante, né? Jogo lá no sul, em Santa Catarina, jogo lá no interior do Ceará e jogo em Minas Gerais, no interior de Minas. Então, bem espaçada a Copa do Brasil. Seguindo com o nosso... que não temos o VAR, né? Então, nas primeiras fases não teremos o VAR, né? Então, um ingrediente a mais para trazer polêmicas no decorrer da competição, exatamente, né? Aí foi uma queixa, talvez, do Renato Gaúcho, principalmente no jogo do Grêmio, no Grenal de domingo, né? Que não teve o VAR, né? Hoje, para se ver como já incorporou no futebol o VAR, o Renato Gaúcho reclamou da não presença do VAR no Grenal de domingo. Era pelo Campeonato Gaúcho também, mas não estava previsto o VAR e ele reclamou bastante disso. Então, quando tem, reclama, quando não tem, também reclama. Tá complicado. Sem dúvida alguma. Seguindo aqui com o nosso resenha, falar um pouco de futebol feminino. Temos Brasil em campo, hein? A seleção brasileira entra em campo na madrugada de terça para quarta-feira, 00:15 para ser mais exato, para sua terceira partida pela Copa Ouro Feminina. Com 2 vitórias por 1-0 sobre Porto Rico e Colômbia, o Brasil lidera o Grupo B com 6 pontos e já está classificado para as quartas de final da competição. E após a vitória sobre a Colômbia, o técnico Arthur Elias afirmou que espera uma evolução na equipe durante a competição. E Cacau, essa partida marca o reencontro do Brasil com o Panamá, que foi adversário da estreia brasileira na Copa do Mundo do ano passado. O Brasil, então, dirigido pela Pia Sundhage, goleou por 4-0 com 3 gols da Ari Borges e 1 da Bia Zanerato, mas acabou eliminada na primeira fase, após perder para a França e empatar com a Jamaica.
E nessa Copa Ouro, a seleção panamenha perdeu seus 2 primeiros jogos. Perdeu por 6-0 para a Colômbia e por 2-1 para Porto Rico. E para ter chance de se classificar como uma das melhores terceiras colocadas, precisará vencer o Brasil e torcer para que não haja um empate no jogo entre Colômbia e Porto Rico. Ainda assim, mesmo empatando em pontos, precisará ganhar a terceira colocação no saldo de gols, além de aguardar os resultados dos outros 2 grupos. A competição nos Estados Unidos é a primeira do técnico Arthur Elias à frente da seleção brasileira e serve de preparação para os Jogos Olímpicos de Paris, que será em julho e agosto desse ano. Brasil e Colômbia serão as seleções representantes da América do Sul no torneio feminino. E antes da Copa Ouro, o Arthur Elias comandou a equipe em 5 amistosos no ano passado. Uma vitória e uma derrota contra o Canadá e também um triunfo e uma derrota em 2 jogos contra o Japão, além de uma goleada por 4-0 sobre a Nicarágua. Então tá aí, Copa Ouro feminina, Cacau, Brasil já classificado, cumprindo a tabela contra o Panamá, que precisa de um verdadeiro milagre para conseguir se classificar, né? Saldo de gols, torcer por outros resultados, tomou 6-0 em jogo da primeira fase. Boa oportunidade para o Arthur Elias fazer testes na seleção, né? Na verdade moiou para o Panamá, né? Já era. E o Brasil também vai ser em primeiro do grupo aí, porque condições normais não dá para o Brasil perder para o Panamá, né? Nem empatar, se a gente for pensar, né? Então, acredito que mais uma boa vitória aí da seleção brasileira, acredito com mais facilidade, né? Porque teve o jogo com a Colômbia, era esperado ser aquele 1-0, né? Que é um jogo difícil, né? São seleções que vão para as Olimpíadas, né? Exatamente. E a Colômbia fez uma campanha melhor que a do Brasil no último Mundial, né? Então a Colômbia é emergente aqui da América do Sul, né? E era natural ter um jogo difícil. O jogo Porto Rico, o Brasil ganhou a vitória magra de 1-0 ali, que foi estranho, que o Brasil poderia ter vencido um placar mais dilatado essa partida aí. Mas hoje com o Panamá, acredito que a seleção mais solta, depois de ter estreado na competição, já ter feito seu segundo jogo, acredito que já joga bem mais tranquila, né? Com uma carga de responsabilidade bem menor, né? Um jogo para cumprir tabela, somente para definir a colocação que o Brasil vai passar para a próxima fase. Já vem de uma goleada sobre o Panamá no Mundial, né? Foi o único jogo talvez melhor do Brasil. O jogo, né, que iludiu o torcedor brasileiro, né? Iludiu alguns, né? Pra quem não acompanha. Fez um jogo. O bom daquele jogo lá foi um gol, acho que foi o terceiro ou quarto gol, acho que foi da Bia Zanerato, né? Ela marcou 3 naquele dia. E aquele foi, inclusive, concorreu ao Prêmio Puskás, esse gol da Bia, né? Esse foi o que de melhor aconteceu, acho que nessa partida aí do Brasil com o Panamá. Então, mas a expectativa é que o Brasil ganhe do Panamá e vença com propriedade, né? Porque é o que se espera de uma seleção de um nível técnico melhor, né? Contra essa seleção do Panamá, que de iniciantes, né? Esperamos aqui que o Brasil consiga e continue essa sua boa campanha aí nessa Copa Ouro. Muito bem, só para você ter uma ideia, né? O Brasil hoje pode ir a campo com a Luciana no gol, Antônia, Laure e Rafaele, aí a Adriana, Debinha, Duda Sampaio, Ari Borges e Yasmin, e na frente a Bia Zanerato e a Gabi Nunes. O Arthur Elias não tá poupando muito não, né? Vai entrar com os principais nomes aí, já. Eu acho que é mais já para dar, vamos falar assim, uma consistência para essa equipe, já pensando nos Jogos Olímpicos, né? Acho que é por aí aproveitar cada oportunidade que tem de tentar colocar sua força máxima para conseguir adquirir entrosamento, adquirir mais corpo, né? Do Brasil como equipe. Acredito que esse deva ser o pensamento. Apesar que ele, para essa Copa Ouro, ele não convocou algumas jogadoras que provavelmente vão estar na Olimpíada. Ele não pôde convocar, né? Devido à temporada europeia, alguma coisa assim. Mas eu acho que nesse sentido ele está querendo dar corpo a essa seleção para que possa tá talvez mais entrosada para as próximas partidas das finais aí dessa Copa Ouro, que vai pegar adversários daí um pouco mais difíceis. Muito bem, seguindo aqui com o nosso programa, não se esqueça de mandar o seu comentário, a sua pergunta ou o seu bom dia, boa tarde, meninos de preferência. Seguindo aqui, Cacau, falando de Libertadores agora, hein?
O Red Bull Bragantino tenta na noite dessa terça-feira garantir a classificação à terceira fase da pré-Libertadores. Às 9h30, o Massa Bruta encara o Águilas Douradas da Colômbia, lá no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. No jogo de ida, disputado na última terça na Colômbia, os times empataram sem gols. Portanto, quem vencer esse duelo avança à terceira fase. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. E o vencedor desse mata-mata encara na próxima fase o vencedor do duelo entre Botafogo e Aurora. Os times empataram por 1-1 no jogo de ida e se enfrentam de novo amanhã no Rio de Janeiro. O Bragantino, Cacau, poupou os titulares na partida contra o Ituano no último sábado, dia 24, visando o jogo contra o Águilas Douradas. E com os titulares de volta, o Braga espera fazer valer o fator casa para ficar com a classificação. O técnico Pedro Caixinha destacou no último sábado a importância de entrar forte no jogo para garantir a vitória. O Águilas Douradas também vem animado por uma vitória por 2-0 sobre o Envigado no último dia 23, que o deixou na 6ª colocação no Colombianão. A equipe embarcou para o Brasil no fim de semana e já está em São Paulo. E entre as novidades da delegação está o atacante Adrian Eustácio, que se recuperou de lesão muscular. O time comandado pelo Hernan Gomes foi ao CT do Corinthians para realizar o último treino antes do duelo contra o Massa Bruta. Então tá aí, Cacau, terça-feira de decisão aqui na pré-Libertadores, o Bragantino buscando avançar de fase para pelo menos garantir uma vaguinha na Sul-Americana, jogando hoje precisando vencer. Com certeza é o jogo mais importante do ano até agora pro Bragantino, né? Porque, como a gente não cansa de repetir aqui, quem sai nessa primeira fase da pré-Libertadores aí não tem um calendário internacional para cumprir, né? Porque daí ele não participa nem da Libertadores e também não consegue a vaga para a Sul-Americana. Então é de suma importância para o Bragantino essa vitória para ele garantir pelo menos uma fase de grupos ou na Libertadores ou na Sul-Americana. Então a importância disso que às vezes é batido esse detalhe. O Bragantino eu acho que está fazendo a cartilha correta, né? Está tendo o pensamento correto. No primeiro jogo, lá na Colômbia, ele poupou os titulares no jogo do Campeonato Paulista, que foi contra o São Paulo, e conseguiu o empate. Poupou novamente contra o Ituano e conseguiu a vitória. E vai descansado para esse jogo, né, que é decisivo. Em condições normais, o Bragantino é muito favorito, né? Já poderia ter vencido lá na Colômbia. Eu acho que faltou um pouquinho de contundência, de chegar mais forte ali para ter aquela gana de sair vencedor e já trazer a classificação no primeiro jogo. Fica aquele receio de tomar um gol. Verdade é essa também, quando o time vai jogar fora assim, tem aquele certo receio de tomar o gol e vir com uma derrota, né? Precisar da vitória mesmo jogando em casa, mas tem todas as condições. Em condições normais, o Bragantino passa tranquilo pelo Águilas Douradas e consegue a sua vaga para o segundo mata-mata da Libertadores, para enfrentar provavelmente o Botafogo do Rio, né? Mas o Bragantino é favorito essa noite, tem feito uma boa campanha no Campeonato Paulista, né? Conseguiu um bom resultado lá no primeiro jogo e é favorito hoje para passar pelo Águilas Douradas. Apesar de ser um time colombiano, é um time praticamente desconhecido, que não tem torcida, porque o campo estava vazio parecia que estava cumprindo suspensão, né? Exatamente. Então, não é um time de massa, é um time daqueles times que a gente acaba descobrindo agora com a Sul-Americana, principalmente, né? Mas nem na Sul-Americana eu lembro de ter ouvido falar desse time. Então o Bragantino tem todas as condições de passar e se credenciar para enfrentar o Botafogo, para definir quem vai ser o brasileiro que vai ser o 7º classificado para a Libertadores. Muito bem. E o Pedro Caixinha, Cacau, após poupar os titulares contra o Ituano, deve entrar em campo com os principais atletas à disposição. Entre os jogadores que devem retornar à formação inicial estão o goleiro Cleiton, o zagueiro Léo Ortiz e o meia Lucas Evangelista. O lateral esquerdo Juninho Capixaba, que não participou de 2 jogos para resolver problemas pessoais, é outro que pode voltar a ser titular. Então hoje o Bragantino pode entrar com o Cleiton, Andrés Hurtado, Lucas Cunha, Léo Ortiz e Juninho Capixaba.
Jadson, Raul e Lucas Evangelista. E na frente o Elinho, o Vitinho e também o Sacha. Boa formação do Bragantino para hoje, né? Boa formação. A curiosidade aí é o Léo Ortiz, né? Porque eu não sei o regulamento da Libertadores, mas se ele jogar aí, será que ele pode jogar numa eventual transferência pro Flamengo, né? Então eu achei que ele tinha sido poupado no primeiro jogo lá, ele não jogou no primeiro justamente por isso, né? Então eu não sei, porque ele já desejou vontade de ir pro Flamengo. E aí, quando acontece isso, é bem difícil de segurar, apesar do Bragantino não ser um clube, apesar de ser o massa bruta, não é um clube de massa, né? Não tem uma torcida assim tão que pega tanto no pé, né? Uma torcida de clube do interior. Mas enfim, esse talvez seja a grande questão aí. O Léo Ortiz, que é um símbolo desse Bragantino, né? Ele ele é um dos que começou ali no Bragantino. Não lembro dele ter jogado em outra equipe diferente da maioria aí dos jogadores. Então o Léo Ortiz talvez um símbolo dessa nova fase do Bragantino, e talvez se ele estrear na Libertadores, talvez a negociação com o Flamengo mele, se no regulamento não permitir que o jogador jogue por duas equipes diferentes na Libertadores. Eu não sei esse regulamento, mas enfim, é uma boa chance do Bragantino de vencer hoje e trazer a classificação para casa. Muito bem, então boa sorte aí ao Bragantino. Para quem quiser acompanhar a partida hoje às 9h30, é só no Paramount Plus. Então, você que tem serviço, eu não vou acompanhar. Você que tem serviço de streaming aí, ou o famoso gato, eis aí o caminho. Seguindo aqui, Cacau, primeira passada da nossa live, o pessoal chegou, hein? Que bom, fico feliz. Aqui, ó. Deia Jimenez, boa tarde, meninos, né? Palmeirense Deia Jimenez, elogiando a sua camiseta aí, linda camiseta, Vinícius. Não sabia dessa qualidade da Deia roqueira também, né? Falou tudo, Cacau. Qualidade. Valeu pela moral aí, Andréia. Tamo junto. O Inácio, para variar, né? Ele leu Faça seu orçamento, onde eu falei faça o seu comentário, ele leu Faça seu orçamento. Trabalhando com o quê, Cacau? Não sei. E daí dando boa tarde aqui o Inácio, e também a professora Deia Souza dando boa tarde e boa terça-feira a todos. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Uma ótima tarde a todos. Tamo junto. Cacau, só para ilustrar aqui, o Léo Ortiz, ele é da base do Inter. Ele veio do Internacional e está no Bragantino desde 2019. Tem lógica, porque o pai dele, o Ortiz, foi um dos melhores jogadores de futsal do Brasil. O Ortiz, ele encerrou a carreira precocemente por causa de problema no quadril, que ele colocou a prótese no quadril também. Ele encerrou a carreira. Esse rapaz tem uma história parecida com isso. Parecida, né? Mas a carreira é bem diferente, né? Mas ele encerrou muito precoce. O Ortiz era um grande pivô. Eu acho que eu até já cheguei a comentar aqui Cheguei até a comentar no nosso programa aqui, mas o Ortiz era do Carlos Barbosa, da Ubra, do Inter, no futsal, né? Sensacional, o pai do Léo Ortiz. Muito bem, seguindo aqui com o nosso programa, vamos falar agora de Campeonato Árabe, Cacau. Campeonato Saudita. Meu Deus. Pois é, olha só, hein? Faltam 3 jogos para igualar e 4 para superar. O Al Hilal venceu o Al Ettifaq por 2-0 nessa segunda-feira e agora está a 3 vitórias do recorde mundial de triunfos seguidos na história do futebol. Os gols da partida de ontem, válida pela 21ª rodada do Sauditão, foram do Milinkovic Savic de cabeça e do Al-Darsari, ambos no primeiro tempo, e o Al Hilal lidera o campeonato com 59 pontos. Aí você me pergunta, quem é o maior vencedor consecutivo na história do futebol, Cacau? Me parece que é o time da Escócia. Quase. Escócia é o segundo? É vizinho ali. Irlanda, então? O Denil Sainz, do país de Gales, é o recordista com 27 vitórias seguidas. A façanha foi atingida em 2016 e é reconhecida pelo Guinness, que considera apenas os jogos oficiais. Essa sequência de vitórias do Al Hilal vem desde o fim de setembro e delas, a mais importante até agora, foi o 3-0 para cima do Al Nassr do Cristiano Ronaldo, dentro de casa, no começo de dezembro. Então, só para dar um apanhado, o Al Hilal ontem igualou um clube brasileiro, Cacau.
com 24 vitórias Coritiba. consecutivas. Coritiba. Exatamente, o Coritiba de 2011 do Marcelo Oliveira, se eu não estou enganado, né? É o Coritiba do Marcelo Oliveira. Então tá aí. Então, o Al Hilal ao lado do Coritiba tem 24 vitórias consecutivas. Com 25 tem o Ajax de 1955. Com 26 também tem é do Ajax esse recorde na temporada 71 e 72. Época do Cruyff. E o Denil Sainz do País de Gales em 2016 com 27. É boa chance aí do Al Hilal conseguir igualar, né? Mas a gente tem que... esse tipo de recorde é bem relativo, né? Porque os adversários sempre são diferentes, né? O nível da competição é diferente. Eu acredito que o campeonato de Gales não deve ser lá essas coisas, exatamente, né? Nivelado por baixo, e quando tem uma equipe com um pouco mais de condição financeira, um pouco mais de condição técnica, acaba acontecendo coisas desse tipo. E eu me lembro, o recorde de invencibilidade aqui no Brasil são 52 jogos, né? E pertence a Flamengo e Botafogo. Inclusive o Botafogo, né? Eu lembro bem, o Botafogo tinha 52 jogos invictos, perdeu pro Grêmio em casa, um 3-0 no Maracanã. Perdeu a invencibilidade dos 52 jogos pro Grêmio em casa. Se não me engano, o jogador chamava Renato Sá, que marcou os gols do Grêmio contra o Botafogo. Aí o Flamengo emendou uma sequência também de 52 jogos. No 53º enfrentou o Botafogo, perdeu pro Botafogo, que tinha o Renato Sá. Eu não sei se a sequência foi assim: primeiro o Flamengo, que perdeu pro Botafogo com o gol do Renato Sá, e depois o Botafogo que perdeu pro Grêmio, ou vice-versa. Mas era uma curiosidade muito grande que esse rapaz aí, esse Renato Sá, que depois eu acho que só lembro dele nesse... Só por isso, né? O maior feito da carreira dele. Duas vezes, né? Sim. E, então eu me lembro isso na questão de invencibilidade. Eram vitórias e empates. São 52 jogos. E vitórias consecutivas, eu acho que o clube brasileiro era o Coritiba, realmente, né? E aí você vê, né? O Campeonato Paranaense, provavelmente, né? Nessa época chegou a pegar 2 vices de Copa do Brasil também, 2 vezes né? Copa do Brasil, né? Mas não era na época do Campeonato Brasileiro, Sim. né? O Campeonato Brasileiro é uma equipe ficar com 24 vitórias consecutivas, 27, né? Que é o recorde. Eu acho que quem conseguiria era Manchester City. Uhum. Talvez o Bayern de Munique na fase melhor, né? E a Juventus na época, hoje já não dá, mas e a Juventus, né? Que poderiam chegar perto disso nessas ligas maiores, né? Mas aqui no Brasil eu não vejo ninguém que consiga uma sequência dessa. Muito bem, prosseguindo aqui, temos mais uma reação da Dé Jimenez. Tamo junto. Gostou do comentário do isso aí. E Cacau, fala um pouco de São Paulo aqui agora, hein? Aí o Dorival tá fazendo a limpa no tricolor, hein? Um mês e meio depois de perder o Dorival Júnior e sua comissão técnica para a CBF, o São Paulo deve oficializar nos próximos dias a saída de mais 2 profissionais que deixarão o clube para se juntar ao treinador no trabalho pela seleção brasileira. João Marcos Pereira Soares, que é o chefe de análise de mercado, e Guilherme Lira, chefe do departamento de análise de desempenho, vão deixar os seus postos no CT da Barra Funda para seguir ao Rio de Janeiro. Para a função do João, a tendência é de que o clube vá ao mercado e busque um substituto. Outro que deve colaborar com a seleção brasileira é o preparador físico Pedro Campos, que faz parte da comissão técnica fixa do clube. A princípio, porém, o profissional se apresentará na Granja Comari apenas em período de convocações, como já acontece com o fisiologista Luiz Fernando e com o roupeiro, o Valdeci Leandro do Nascimento, conhecido internamente como Ratinho. O Dorival tentou também levar o Muricy Ramalho para ser coordenador de seleções na CBF, mas o ex-técnico do São Paulo preferiu seguir o seu trabalho de coordenador técnico do tricolor. Então tá aí, Cacau, o São Paulo sofrendo com mais algumas saídas e se incomodando com a situação, né? É natural, né?
Natural as duas coisas. Primeiro, São Paulo tem bons profissionais, né? O Dorival trabalhou com bons profissionais, é natural que ele procure levar o que tem de melhor para auxiliá-lo lá nessa empreitada aí na seleção, pessoas de confiança, né, que já trabalharam com ele. Então é natural esse convite, e é natural a pessoa aceitar, porque trata-se de seleção brasileira, né? Todo mundo tem o sonho de... Todo mundo não, o Muricy acho que não tem, mas... Deixou claro isso mais de uma vez. Grande parte das pessoas tem esse sonho de trabalhar na seleção brasileira, né? Que teoricamente é onde estão os melhores em todos os níveis, né? Vídeo o Rodrigo Caetano, que também aceitou, né? Saiu do Atlético Mineiro e também foi para a seleção. A seleção está procurando trazer os melhores de acordo com o que quer o seu presidente e também o Dorival, no caso, o treinador. É natural o convite, né? O Dorival quer se cercar de pessoas competentes, né? É um trabalho sério, mas também tendo o lado do clube, né? Porque foi montada toda uma estrutura, né? Para 2024, já saiu a cabeça da estrutura que seria o Dorival. São Paulo agora está passando por uma crise agora com o novo treinador. Tinham esquecido um pouquinho do Dorival depois da... tava uma lua de mel ali, que eu vou te contar, hein? Depois desses últimos 4 jogos já virou casamento de verdade. Acabou a paixão. Acabou a paixão, né? Então, aí virou o que acontece normalmente. O início do relacionamento estava muito bom, mas agora o negócio já está complicando. E agora qualquer coisa que aconteça, né? Vão ter esses... que é natural você culpar os outros, né? Falar assim, não, a gente tinha... Quando ganhou a Supercopa lá, não se falou, né? Que tirou o Dorival, mesmo assim a gente ganhou. Chegou essa bruaca aqui, azedou a relação. Agora não, agora é a hora que começa a perder, a coisa não dá muito certo, começa essa questão. Mas eu não vejo nada de fora do comum de um convite para profissionais respeitados e de confiança dele. Normal. Vamos lá, e mês que vem tem a convocação, hein? Primeira convocação do Dorival, visando os amistosos aí, só contra Espanha e Inglaterra. Vai ser suave, né? Vamos ver o que o Dorival faz. Ele que já falou que vai convocar jogadores que jogam aqui no Brasil, né? Já falou, já declarou. Que seja, né? Muito bem. Tem mais participação na live aí, Cacau, antes de ir para o próximo assunto? Não, tá aqui. O Carlão, lá em Anhembi, tá nos acompanhando, dando boa tarde aqui pra gente. Boa tarde aí pro Carlão. Aqui não comentaram, mas estão aqui assistindo, né? Já o Facebook é dedo duro, né? A Aline tá aqui, a Aline Leite está nos acompanhando aí, e o Gabriel, seu irmão Gabriel, também está nos acompanhando aqui na live. Então tá aí, um abraço pro Carlão e para vocês também, que apenas nos espiam, mas não comentam. Valeu, Gabriel, oi, né? E valeu, Aline. Dá um oizinho aí, né? Boa tarde só, tá bom. Ajuda o nosso engajamento também. Exatamente. Seguindo aqui, Cacau, falar de Santos. Uma boa notícia para os santistas, hein? O clube confirmou nesta segunda-feira que recebeu da FIFA um documento colocando fim ao seu transfer ban, imposto pela entidade, pela dívida com o técnico Fabian Bustos. O valor devido ao técnico foi pago pelo clube na semana passada e agora o Peixe pode voltar a contratar e registrar atletas. E o primeiro ato deve ser o registro no BID de 2 jogadores, Cacau. O goleiro Gabriel Brazão e o lateral esquerdo Jorge. Ambos estão integrados ao elenco, mas ainda não foram registrados. E eles poderão entrar na lista do Paulistão a partir do mata-mata do estadual. Enquanto isso, o Santos também monitora o mercado e busca reforços para a Série B do Brasileiro. O torneio começa em abril e o Peixe deve se reforçar com contratações pontuais para se juntarem aos 13 jogadores contratados no início do ano. Só para vocês entenderem, né? Em janeiro, o Santos foi punido pela FIFA por uma dívida de 6 milhões de reais com o argentino Fabian Bustos, que foi demitido lá em 2022. O jurídico do clube conseguiu renegociar a dívida e baixar o valor para 4 milhões. Só que o ex-técnico exigiu o pagamento à vista. O Peixe, então, armou uma operação financeira priorizando a questão para conseguir juntar o dinheiro e depositá-lo, o que foi feito na última sexta-feira na conta do treinador lá no Equador. O valor da operação com os impostos e transferência internacional foi de 4,7
milhões. O argentino cobrou os salários do período em que foi demitido, em julho de 22, até o período em que seria o fim do seu contrato, em dezembro do ano passado. Foram 29 partidas no comando da equipe, com 8 vitórias, 12 empates e 9 derrotas. Agora sim, Cacau, o Santos pode voltar a registrar seus jogadores, né? E já tem 2 ali na ponta da agulha. Pode, num primeiro momento, registrar esses que já estão contratados e treinando, né? O goleiro Brazão e o Jorge, lateral esquerdo. Acho que é o Jorge, é o mesmo Jorge que já jogou antes, lá, né? Passou por Flamengo, Palmeiras, no próprio Santos, né? Eu acho que ele começou no Atlético, né? Atlético Mineiro, se não me engano. Antes de ir para a Europa, acho que ele era do Atlético Mineiro, se não me engano. Mas é que assim, o Santos agiu rápido no começo da temporada, trouxe esse monte de jogador aí que parece que deu liga ali no Santos, né? O Santos é o atual líder do campeonato paulista, né? Com um jogo a mais que o Palmeiras aí, mas é o time que fez mais pontos até agora, o líder disparado do seu grupo e o líder do campeonato como um todo, né? Grande favorito aí a conquistar uma vaga até para uma final, né? Uma coisa impensável até um... Ele fez o dobro de pontos já do que tinha feito nas duas últimas campanhas, né? Então o Santos tem uma campanha muito legal. E o Marcelo Teixeira, o presidente, agiu muito, muito rápido. Ao contrário do seu colega corintiano, ele agiu muito rápido e registrou já os jogadores na iminência de acontecer esse impedimento. É transfer ban que fala, né? Isso. Os termos são meio complicados para mim. Mas conseguiu. E agora vai ter um novo goleiro, né? E o Jorge vem para reforçar aí essa equipe já reforçada aí do Santos, né? Que já se fala, né? Que se tivesse feito essas contratações no ano passado, o Santos não teria caído, não teria passado o perrengue que passou no final do ano. Mas é uma equipe aí que está se fortalecendo para fazer um bom campeonato paulista, né? Se possível chegar numa final e até ganhar o título, mas o mais importante hoje, esse ano, é ficar entre os 4 da Série B. E com o transfer ban isso aí poderia dificultar um pouco as coisas lá pro lado da Vila Belmiro. E com essa operação financeira que conseguiu derrubar esse veto para as contratações, o Santos pode ficar mais forte aí pro ano e para a Série B consequentemente. Muito bem, na hora certa, né? No final da fase de grupos, né? Agora chega o mata-mata, pode reforçar ainda mais a sua equipe, então o Santos fez certinho aí. Agora está liberado para contratações. Mais gente chegando na nossa live aqui, Cacau. Explica melhor essa história aqui. Vamos lá. Jodemar falando aqui, né? Que dando boa tarde. Daí ele falando que o Juliano também chegando dando boa tarde. E o Jodemar falando que ele e eu jogamos juntos sábado e perdemos 4-2, mas eu vou fazer uma reclamação com o senhor Jodemar, que estava jogando de lateral direito, que é a posição que eu acho que ele vai melhor. Ele parou no lance e o bombeiro saiu nas costas dele e acabou fazendo o segundo gol da sua equipe. O primeiro gol da partida, o bombeiro lá, o Genivaldo, abraço aí pro Genivaldo. Mas Jodemar parou bizonhamente no lance, né? Não é do feitio dele, ele que é um zagueiro vigoroso, que estava jogando muito bem, acabou parando no lance e tomamos o primeiro gol, que começou a decretar a nossa derrota por 4-2. A hora que a gente saiu estava 2-1, a gente estava perdendo 2-1, no segundo tempo nossos companheiros também mantiveram o mesmo ritmo, foi 2-1 para eles no segundo tempo também, então final 4-2 para a equipe laranja contra a nossa equipe verde. Mas o Jodemar tem crédito, como ele diz, ele tem crédito. Muito bem, está feito o registro e a reclamação aqui, mas o Juliano já está exercendo advogado de defesa aqui, hein, Cacau? Com certeza a culpa não foi suja. Não foi culpa do Jode, passa longe disso. Mas se falou que eu e ele perdemos e não foi culpa dele, subentende-se outra coisa, né? O Cacau que postou recentemente aí no Facebook para você dizer que o número que ele era numa lista assim de classificação de jogadores. Polêmica também. Polêmica também. Eu ainda não me manifestei, mas eu vou dar meu pitaco lá. Eu que já tive a oportunidade de em 4 oportunidades, né, de ir a campo junto com você, então eu já posso dar o meu parecer, né? Hoje eu sou um ex-jogador em atividade, eu já fui melhor. Muito bem, e de sabadão saiu o 7º gol da temporada, hein? Já me passou em 2, né? Mas amanhã eu te alcanço. Amanhã eu vou fazer 2.
Muito bem, seguindo aqui, obrigado a todos vocês que mandam mensagens para o nosso programa. Continuar falando de Santos, Cacau. Porque falou aí do dinheiro que arrecadou para pagar o treinador, né? E o jogo de domingo lá no Morumbi foi bom pro Santos, hein? A receita líquida do jogo entre Santos e São Bernardo pela 10ª rodada foi de R$ 1.217.064,72, número que consta no boletim financeiro da partida divulgado pela Federação Paulista. E esse valor arrecadado, Cacau, representa 71,2% de toda a receita obtida pelo Peixe nos jogos como mandante nesse Paulista. Além do duelo no Morumbis, o time mandou outros 4 jogos na Vila Belmiro e a receita líquida ao final, após os descontos oriundos das despesas para a realização da partida, foi desse aí. E apesar do resultado positivo, o presidente buscou conter a euforia e disse avaliar a partida do São Bernardo como atípica. O mandatário do Santos ressaltou outros pontos que precisam ser avaliados. A receita bruta ficou na casa dos 2.026.000. No entanto, apesar de não precisar pagar o aluguel do estádio, o Peixe teve que arcar com mais de R$800 mil relativos a custos operacionais e outras despesas. O Teixeira explicou que o jogo contra o São Bernardo tinha como principal objetivo trazer as famílias de volta aos jogos do Santos. E além disso, ele ponderou que é preciso ter muito critério antes de ter uma definição dos jogos do Santos em Santos ou em outros estádios. Então tá aí, um jogo no Morumbi representou 70% do que o Santos arrecadou com bilheteria em todo o campeonato, Cacau. Mas é natural, né? Porque na Vila Belmiro, nos outros, são 4 jogos, né? Se deu uma média aí deu uma média de 8 mil pessoas, mais ou menos na Vila. Se multiplicar por 4, dá 32 mil. E só no Morumbi deu 50. Então, fazendo esse percentual aí, dá mais ou menos esse 70% aí de... 70% de valor líquido, mas o que chama atenção é de uma renda de 2 milhões e pouquinho, a renda líquida ser 1.200, né? 800 mil de despesa operacional é muita coisa, né? É bem... Sem pagar aluguel. Sem pagar aluguel, né? Porque normalmente o aluguel é 15% do valor da renda já do aluguel, mas essa despesa operacional tá bem salgada, né? Bem complicadinho aí. Né? Sobrar 1.200 pro clube, isso aí... Eu não Se gosto fosse disso destrinchar o que é cada coisinha cada aí, coisinha, né? Então. Você tem a parte da federação, tem uma série de outros detalhes aí, mas apesar da renda muito boa, ficou pouco para o clube, de uma renda de 2 milhões ficar em 200 é pouco, né? Então, mas o que valeu foi a iniciativa, né, do Santos, e o que ele falou também que era uma coisa diferente, né? Então, se for jogar quarta-feira agora, não vai dar 50 mil pessoas lá, porque daí se torna uma coisa repetitiva, cai na mesmice. É aquela coisa, né? Era o primeiro jogo no Morumbi depois de muito tempo como mandante, era um domingo de manhã, né? Que ia ter homenagens também ao Serginho Chulapa, tudo, né? Tem tudo isso envolvido. Todo um contexto, né? Então não é sempre que vai jogar no Morumbi que vai ter 50 mil pessoas, né? Não é... Eu acredito que sempre vai dar uma renda maior que na Vila Belmiro, sempre, né? Ali, mas não nesse nível aí de 50 mil pessoas. Vale muito também o momento da equipe, né? Um momento muito bom do Santos, tem toda essa questão, as pessoas, como eu falei ontem, os torcedores do Santos que moram na capital e que não conseguem se locomover pro litoral, tem muito torcedor do Santos na capital que aproveita para assistir esse jogo, né? Pessoas que gostam de futebol, um jogo às 11 horas da manhã também aproveitam para assistir um jogo desse nível. Tava tendo um evento na capital, lá na Avenida Paulista, evento político, né? Que pode ter atraído gente de outros locais, que pode ter aproveitado o momento, né? Torcedores do Santos de outras cidades que aproveitaram esse momento. Tem uma série de contextos que aconteceram nesse domingo e que fizeram dessa renda maravilhosa aí para renda e público maravilhosos aí para a equipe do Santos. Mas é sempre válido eu gosto dessas coisas novas aí, essa criatividade, sem tirar o mando do Santos, porque o Santos jogando no Morumbi tá como mandante, porque tem praticamente lá 50 mil santistas, não era
É diferente de você jogar você vender o seu mando de campo, que é o que nós vamos falar amanhã por exemplo, da Inter de Limeira, que vendeu o mando para jogar em Brasília com a torcida toda do São Paulo. Exatamente. Seguindo aqui com o nosso programa, tem mais pessoas chegando para fazer parte aqui da nossa arquibancada, Cacau, do Resenha. Isso. Sobre ainda o jogo de sábado, o Juliano falou que prefere não comentar, mas já ficou nas entrelinhas. E a Fabiane, como sempre, boa tarde, meninos. Muito obrigado pelo meninos. É isso aí, valeu Fabiane, valeu Juliano também, que vocês estão sempre aqui nos acompanhando. Agora, Cacau, um assunto polêmico aqui, não é muito perto da gente, mas você que esteve lá pode dar a sua opinião. O Conselho Deliberativo do Atlético Paranaense aprovou em reunião extraordinária na noite desta segunda-feira em Curitiba a mudança do nome oficial da Liga Arena. O estádio Joaquim Américo Guimarães vai passar a se chamar Estádio Mauro Celso Petralha, e a aprovação foi por unanimidade. Para realizar a mudança, os conselheiros votaram pela alteração do artigo 99 do Estatuto, justamente o que aborda questões relacionadas à nomenclatura do estádio. O Petralha é o símbolo de uma nova era do clube. Com ele, o Atlético conquistou os títulos do Brasileiro, em 2001, Copa do Brasil, 2019, além da Sul-Americana, em 2018 e 2021. Em estrutura, construiu o moderno Centro de Treinamento do Caju e a Arena da Baixada, que foi reformada 2 vezes e agora é o único estádio com teto retrátil na América Latina. Na última semana, o anúncio da possível mudança gerou revolta por parte da família do Américo Guimarães. Na última sexta-feira, eles foram convidados para uma conversa e ouviram a argumentação do clube. A conversa foi conduzida por Aguinaldo Coelho de Farias, presidente do Conselho Deliberativo do Furacão. A família manifestou a sua indignação com a ideia, mas saiu do local com poucas esperanças de reverter a decisão. Bom, quem foi Joaquim Américo? Ele nasceu em Paranaguá em novembro de 1879 e ele fundou o Internacional Futebol Clube, instituição que fez fusão com o América para então criar o Atlético. Ele foi o idealizador do primeiro estádio de futebol do Paraná, onde atualmente fica o estádio rubro-negro, que leva o seu nome. E aí, Cacau, o que você acha desse tipo de mudança que é feita aí? No caso, mudança do nome do estádio do Atlético Paranaense, do presidente, o fundador do clube, para homenagear quem trouxe as mais recentes conquistas para a equipe. Não era fundador do estádio, né? O Joaquim Américo era... ele fez a obra do primeiro estádio. A obra do primeiro estádio. Bom, vamos lá. Eu sou contra, assim, é inegável que o Atlético, existem 2 Atlético Paranaense, é o antes e depois do Petralha. O Atlético é vanguarda no futebol brasileiro, é o único que desafia os grandes, desafia a CBF, não tem medo, né? Todos os outros clubes comem na mão dos grandes e da CBF, e o Atlético Paranaense virou a pedra no sapato. Só que virou a pedra no sapato e tem cacife para isso. Porque foi lá, montou talvez o melhor estádio do Brasil, para mim, né? Eu gostava mais do antigo, do primeiro. Quando tinha o Murão lá, ele era mais bonito, na minha opinião. Plasticamente mais bonito, arquibancada de cimento, mas era muito mais gostoso de assistir, né? Hoje é um pouco apertado, fechou totalmente o anel ali e tudo. Eu conheci nas 3 fases do estádio, mas é inegável a participação do Petralha. O que esse senhor fez pelo Atlético Paranaense, né, mudou de patamar o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, até antes do Petralha, era uma equipe que brigava normalmente contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, invariavelmente ficava na Série B, né? Dificilmente disputava a Série A, e no próprio Paraná era coadjuvante de Curitiba e Colorado, né? Que depois se fundiu com o Pinheiros e formou o Paraná Clube. Ele era a terceira ou quarta força do Paraná, nem Campeonato Paranaense não ganhava.
E nesse estádio Joaquim Américo que surgiram dois momentos importantes do Atlético Paranaense antes do Petralha, que foram o do Casal 20, Washington e Assis, né? Que ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, quase eliminou o Flamengo do Zico. E depois Paulo Rink e Oséias. Paulo Rink e Oséias foi uma dupla também que marcou bastante, fez uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. E o Joaquim Américo, o lugar onde é hoje a Arena da Baixada, era muito mais caldeirão ainda. Era complicado jogar lá. Eu vi pela TV. Só via pela TV, mas dava medo de jogar lá era uma bomboneirinha ali. Aí teve toda a reforma, a primeira reforma do estádio, ficou muito bonito o estádio, moderno, totalmente europeu, estilo europeu, é um espetáculo o local lá do Atlético Paranaense, que eu conheço bastante. Mas tem aquela questão, será que é justo se colocar o nome, o Petralha tá aí, tá atuante eu não sei se ele é o presidente ou se tem algum cargo. Ele tem cargo, né? Ele tem algum cargo, se ele não for o presidente, ele tem algum cargo lá. E fazer uma votação para colocar o nome dele lá no Atlético, no conselho, a diretoria reza a cartilha do Petralha. O Petralha é que manda. Era como. Ele é um Eurico Miranda, mas no meu modo de ver, do bem. O Eurico Miranda do bem pro Atlético Paranaense. E talvez pro futebol, porque é um cara que conseguiu lutar contra tudo e contra todos e trazer o Atlético Paranaense num patamar que ele se encontra hoje. Mas ninguém fala não para ele lá. O que ele fala é lei. Então é entre aspas, uma ditadura. Então, não sei se tem esse merecimento, se ele fez mais pelo clube do que o Joaquim Américo, porque eu não conheço a história, né? Mas se é um fundador do estádio, né? Para ter hoje... Ele fundou um clube que passou a ser o Atlético, né? Ele se fundiu com outro. Exatamente. Então, também tem a sua história. Então, para a família deve ser bem complicado você ter o nome e de repente ser tirado aleatoriamente, entre aspas, vamos falar assim. E para a diretoria, para o conselho, como que eles vão votar contra o Petralha? É difícil, né? Se votar contra, você está fora do conselho. Exatamente. Ou se não está fora, é difícil ter você ter um contraponto. Qual o motivo para não colocar? A família do Joaquim Américo vai ficar chateado? Isso não é argumento. Eles estão mudando um artigo do Estatuto do Clube, né? Estatuto do Clube. Então, mas eu acho a homenagem é justa. O Petralha merece uma estátua no Atlético Paranaense. Agora, não sei se seria essa homenagem, colocar o nome do estádio. É que talvez... Pro estádio ser desse jeito é graças ao Petralha. Ele é o grande dirigente do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense, talvez o grande dirigente do futebol brasileiro, né? Eu comparava ele depois aquele do Atlético Mineiro que depois foi prefeito de Alexandre Calil. Foram os dois que enfrentaram o eixo Rio-São Paulo, CBF, foram os dois que enfrentaram, mas o Calil saiu fora logo e o Petralha enfrenta até hoje, né? E consegue. Ele foi o único que a gente não via jogos do Atlético Paranaense para passar na Globo, no Sport TV. Ele bateu forte. Até hoje não passa. Né? Conseguiu o pay-per-view do Brasileirão. Não sei se vai ser esse ano, mas ele bateu forte. Conseguiu. Todo mundo falou que ele ia dançar e não foi isso que aconteceu. As pessoas foram recorrer para outros caminhos para assistir jogo do Atlético Paranaense. Eles têm a TV Furacão onde passa os jogos do brasileiro, né? Isso, como deu um up na TV Furacão nos jogos contra os times grandes do Brasil. Então, assim, que é merecido uma homenagem pro Petralha, eu acho que lá no Atlético Paranaense são merecidas todas as homenagens para ele. Você pode gostar ou não, eu acho ele um arrogantíssimo. Sim. Mas pro Atlético Paranaense ele foi muito bom. Isso não resta nenhuma dúvida. Como o Eurico Miranda, de uma outra forma, ele foi muito bom pro Vasco, num determinado momento, né? A controvérsia forma como o Petralha é uma forma diferente, é muito mais inteligente, muito mais visão muito mais empresarial. Então fica complicado de opinar quem foi mais importante. O Joaquim Américo talvez tenha tido a sua importância de ter criado um dos clubes que deu origem ao Atlético Paranaense, mas a virada de chave do Atlético Paranaense, o estádio do jeito que é hoje, é muito graças ao Petralha. Muito bem, questões polêmicas aí que mexer com a história do clube é sempre complicado, Cacau. Tem mais gente chegando na nossa live aqui, agora participação chique, hein? Refinado e pegando a internet ainda, hein? Eu não conseguia. Exatamente. E aí só finalizando, né? O Atlético Paranaense inclusive mudou de nome, né? Hoje ele é o Atlético, não tirou o Paranaense, o Atlético com TH.
Até isso conseguiram mudar Eu no erro toda estatuto. hora na hora que eu vou escrever. Eu Eu fico pensando, onde é que fica o H agora? É. Não, agora no meu corretor já tem o Atlético com H. Vamos lá, o Turquinho participando aqui, né? Boa tarde, Cacau, Vinícius e audiência amiga. Tava sumido, hein? Então, ele acompanha o programa em Búzios do MSC, fazendo um cruzeiro patrocinado pela sua sogra. Ok. Aí sim, Turquinho. Gostei de ver. E aqui uma piada interna aqui do Juliano. Quem foi Gavião Peixoto? Eu quero saber se o Cacau sabe a resposta ainda. Ex-governador da província de São Paulo. Muito bem, o homem tá afiado ainda após, acho que mais de 2 anos já. 2 anos. O Plínio que gosta de perguntar isso também. Toda vez, né? E, Cacau, seguindo aqui agora com os destaques dessa reta final do esporte aqui de Botucatu. Domingão tivemos jogos por 2 campeonatos. A segunda rodada da Copa dos Campeões, que foi no domingo no estádio Lorival Prearo, partidas válidas pelo grupo B. No primeiro jogo, a equipe Amigos do Bita venceu o Bola 1 por 2-1 e na sequência o Amigão venceu o de quebra por 3-1. Já nesse próximo domingo, a bola rola pelo grupo A. Às 8h30 da manhã, o Clube Atlético Rubião enfrenta o Expressinho e em seguida, às 10h30, é a vez de jogar Atlético Botucatuense e 1º de maio. Partida essa que terá transmissão da Esporte em Destaque no domingão de manhã. Além do Copa dos Campeões, tivemos assim um campeonato veterano A40. A competição reúne 10 equipes com atletas acima de 40 anos. Lá no Heróis do Araguaia foram disputadas 2 partidas. Abrindo a rodada, o Nova Imagem venceu o veterano por 2-0 e o Jardim Riviera goleou o Paraíso por 5-0. E no campo de Rubião, o Dinamite e a Apache ficaram no empate em 1-1 e o Montemor venceu o Veteranos Botucatu por 4-1. A terceira rodada acontece no próximo domingo. No Heróis do Araguaia, às 8h30, jogam Montemor e União da Vila. E em seguida, jogam Dinamite e Veteranos Botucatu. Lá no campo de Rubião, às 8h30, jogam Jardim Riviera e Marajoara. E às 10h30 é a vez de Nova Imagem e Paraíso. Então tá aí, Cacau, campeonatos da cidade rolando aí. Terceira rodada já. Como eu sempre falo aí, o futebol para todos os cantos da cidade aí, o A40 e também a Copa dos Campeões, né? Campeonatos tradicionais aqui na cidade. Tá rolando aí no final de semana. Você que gosta do futebol amador, tem várias opções aí para você poder acompanhar, inclusive transmissão pela Esporte em Destaque. É isso aí. Esses eram nossos destaques, Cacau. Antes aqui o Turquinho dizendo que não tem patrocínio da sogra não, hein? Não procede? Ele fala isso, né? São 2 coisas. Ou foi a sogra que patrocinou, ou como ele trabalhou 1 semana, ele ganhou de prêmio um cruzeiro aí da MSC. Vai dar sossego para os nossos ouvidos lá no Roibora. Muito bem. Valeu pela participação, Turquinho, ainda que em meio à sua viagem. Obrigado pela audiência. Esses eram os nossos destaques de hoje. No Alfa Resenha a gente volta amanhã com muito mais informação e amanhã é dia, hein, Cacau? Amanhã é dia de sofrer. Amanhã temos Campeonato Paulista aí, a Pré-Libertadores, Copa do Brasil. Voltamos aí com todas as informações sobre o que aconteceu hoje, né? A rodada aí da quarta-feira. Muito obrigado a todo mundo que participou aí, né? Sempre um prazer estar aqui, Vinícius. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aí de volta para comentar sobre tudo que aconteceu e a gente vai prever o que vai acontecer. Vai errar tudo, mas nós vamos falar. Um grande abraço a todos, valeu, até amanhã. É isso aí, Cacau. A gente volta amanhã a partir do meio-dia. Fica ligado aqui na programação da Rádio Alfa. O nosso resenha volta nessa quarta-feira. Muito obrigado a todos. Fomos embora.